Olá, que tal? Buenas noches. Esperando aqui a que se conectem la gente. Que tal, Bia? Bien? Vamos aproveitar aí este momento especial. Bueno, eu creio que vou começar já, porque essa live foi uma coisa muito rápida. Foi algo muito na live relâmpago, não he tenido muito tempo de divulgar e tampouco tendria a necessidade. O que queria era justamente aproveitar o momento para fazer e logo vai quedar este vídeo gravado. Então, assim que agradeço a las pessoas que estão aqui e também as que vão ver depois deste vídeo, não? Em primeiro lugar, feliz dia de Iemanjá, porque hoje é 2 de fevereiro e 2 de fevereiro em Brasil celebramos o dia de Nossa Senhora, de la Virgen de los Navegantes, de los navegadores. Então, isto tem uma conexão muito forte com o orixá feminino que é conhecido no mundo todo como Iemanjá, que é a madre, que é a reina del mar, e que tem que ver com todo o que seja o elemento feminino, a maternidade, pero sobretudo a questão de los grupos, também o movimento, não? De um lado a outro, as comunidades. E por isso Iemanjá é um orixá muito importante e também para mim muito especial. E para nós outras do coletivo Vênus-Urânia também tem uma conotação interessante, porque a Vênus-Urânia é a Vênus que incluso foi retratada por Botticelli, o nascimento de Vênus, que é a hija de Urano. Urano é o deus del cielo. E a Vênus-Urânia é a Vênus que nasce de las espumas del mar. Então, também tem aí uma conotação muito forte com o que seja o elemento del mar e Iemanjá. E, además, a Vênus-Urânia é hija de Urano. E, querendo ou não, estamos, o dia 2 de fevereiro é um dia que está em um momento em que o Sol passa por el signo de Aquário, e Aquário é regido por Urano. Então, creio que tem uma conexão aí que é difícil de explicar, não? Porque estamos falando de um sincretismo entre várias culturas e várias religiões. Desde Nossa Senhora de los Navegadores, de los Navegantes, que é uma tradição católica, a Vênus-Urânia, Afrodita-Urânia, que é uma tradição que recebia culto em Grécia e que depois passou a ser também cultuada em Roma. E Iemanjá, que é uma tradição iorubá, que é a deusa del mar, que vem de toda uma tradição africana. Então, temos aí todo um caudal de culturas que habla del mesmo arquétipo, de los mesmos elementos que correspondem ao feminino e que se celebra hoje. E hoje, además, tem outra particularidade, que é um portal, não? Que dizem, porque são a repetição de los números se diz que é um portal, que se abre um portal. Então, todos estão falando do portal 222222, que seria o 2 de fevereiro de 2022. Eu creio que isso tem muito que ver com a questão da egrégora, que seriam egrégora seria conjunto de pensamentos e de pessoas que pensam o mesmo em mesmo
momento e que isso acaba generando também como que uma espécie de uma vibração, de uma energia, e acaba também, de algum modo, que isso chega até nós outros e nós outras, né? E por isso eu creio que este dia é tão especial. E se formos falar del portal, de lo que estão falando e de lo que eu conosco também, de numerologia e toda a referência do número 2, e sobretudo o portal 22, que tem que ver com o ano em que estamos, e que também se diz que é um ano de Vênus, porque tem uma influência muito grande de Vênus. Então, temos aí todo o elemento feminino. Se formos pensar, não, no simbolismo binário, que sempre está entre o 0 e o 1, o 0 e o 1, então compreendemos que o 12 é um número feminino, porque representa o número par. Ou seja, o ímpar tem uma conotação mais masculina, não? De energia, de arquétipo masculino, e o 12 é sempre um número que traz também esta questão do feminino e que acaba se repetindo esse ano. E se formos pensar que o 12 tem uma conotação feminina, mas o 22 tem uma conotação humanitária, que é o ano que estamos, no 2022. E por isso é tão importante pensar em lo que estamos fazendo aqui, nesse momento, depois de tanto que hemos vivido nos últimos anos, sobretudo com esta pandemia que nunca se acaba, e que a pandemia não se acaba, mas a vida sigue, e temos que encontrar formas de seguir com a vida. E o 22 é um número que me gusta muito, porque é o número do ano em que nasci, se for somando todos os números, que nasci em 1966 e a soma é 22, e o 22 é o número da construção, é o número do construtor que poderia ser a construtora também. É um número que 2 e 2 formam o número 4, e 4 é uma estrutura bastante vamos, convencional, que é um quadrado, pero representa todo o que seja material. E o 22 é um número maestro, e como um número maestro tem a potencialidade de não restringir-se a lo que é unicamente material. Então, é como que, ao invés de encajar o humano em la matéria, em la estrutura, seria já o processo inverso, seria a própria comunidade humana que genera estrutura segundo sua própria necessidade. Então, por isso, hablamos de redes, hablamos de ideias, que todo o que hemos falado já no coletivo Vênus Urano tantas vezes. Hablamos de projetos, hablamos de coisas que podemos construir entre nós outras, coisas que podemos criar à medida de nossa necessidade. E tudo isso é um processo de empoderamento, logicamente, um processo muito forte de reconhecer o próprio poder. E é aí que entramos com o tema, não, da live, que é como que fluir com os arquétipos femininos, não? E, logicamente, o coletivo Vênus Urano tem esta vinculação com o feminino, porque a ideia é dar algo de suporte, de fermento, favorecer o desenvolvimento das mulheres no campo da cultura, das artes, que já sabemos que são áreas que profissionalmente são muito vocacionais, porque as pessoas que persistem nestes caminhos é porque realmente têm uma vocação e têm amor por lo que fazem. Pero, por outro lado, a precariedade é muito grande, a dificuldade de organizar-se e de criar um tecido cultural, coisa que já hemos falado já, não sei se Glória está aqui, porque hemos falado já em algumas reuniões de como hace falta, não, lo que sea el tejido cultural. E o tecido cultural, que digo, é como que uma economia cultural. É haver algo que circule, haver aí algo em que se generem oportunidades, trabalho, que se genere uma economia e que as pessoas possam viver de seus trabalhos artísticos e culturais. E realmente está todo muito difícil e cada vez mais. E já com esta pandemia,
chegamos já ao ponto de que digo que vamos a dizer, não? Já esperamos que isso se acabe, pero já não se acaba e já as dificuldades se acumulam e já vemos que o que vem por delante tampouco será uma maravilha. Então, o que temos que fazer agora, e por isso estamos aqui, é tentar pensar algo em comum, é buscar o sentimento de comunidade, o sentido de comunidade entre pessoas que tenham objetivo comum, não? E buscar isto e buscar realizar algo. Então, aí, sim, pensando nesse portal maravilhoso que é o 2, 2, 2, 2, 2, 2, que leva a uma repetição do 2, e o 2 sempre traz o outro, a relação com o outro, não? Pero aqui, se hablamos de 2, 2 como um número maestro, que de 2 e 12 chega a 4, significa que entre pessoas podemos construir estruturas, podemos melhorar coisas que não funcionam, podemos tentar gerir algo que seja favorável a nós. Então, isto é, para mim, a importância maior desse portal. Agora, com relação a tudo o que seja o arquétipo feminino, não? E sobretudo, fluir com isto, não? Iemanjá, como eu disse, é um orixá de tradição africana, afro-brasileira. Eu venho de muitos anos no candomblé, não é somente uma admiração, sou também uma investigadora, investigo há 30 anos, e tinha uma tese doutoral sobre estes elementos dentro da cultura, e sou iniciada há mais de 30 anos também, então tenho um vínculo muito profundo. E uma das coisas que mais he hecho é justamente tentar compreender todo isto e como isto como isso chega a las pessoas que não são exatamente da religião e que não são sequer da etnia, não? Porque em realidade é um conceito universal. E a conclusão que he chegado é que os arquetipos existem em diversas culturas, mas que guardam toda uma relação entre si. E se vamos pensar nesta tradição que eu conosco, que eu he estudado tanto o candomblé, o culto a los orixas, existem distintos arquetipos do feminino. Ou seja, o feminino não é simplesmente um padrão. Existem vários padrões, várias possibilidades. Iemanjá é um, Oxum é outro, Oyá, Inhaçã é outro. Então, temos mulheres guerreiras, temos mulheres coquetas, temos mulheres que... não? Temos vários tipos de mulheres. E o que realmente é importante de conectar com tudo isto é como que buscar esta força dentro de nós outras mesmas. E digo mais, a energia feminina não é solamente de las mulheres, não está solamente em las mulheres. O feminino é o contato com o outro, é o contato com as relações, com os grupos, com os projetos, com as coisas que queremos que cresçam, que damos vida. Então, esta pulsão vital, que não é a pulsão del masculino, que é justamente de impulsar a vida, é a questão da regeneração da vida, é o cuidado da vida, é fazer com que as coisas cresçam. Então, todo este conceito do feminino, que está muito propriamente vinculado à questão de Iemanjá, a questão de Vênus, não? De tratar, não? O valor e, ao mesmo tempo, de dar vida e de dar sustentação a esta vida. Então, como hemos passado por um período muito duro, que todas e todos sabemos, em certos momentos, o único lugar que temos para encontrar algum motivo para seguir vivendo, ou algum motivo para seguir adelante, ou incluso as forças para poder sobrepassar essas dificuldades e as que vêm por delante, é justamente dentro de nós outras mesmas. Então, nada melhor do que aproveitar este momento para mirar hacia dentro, para encontrar esta força interior, para encontrar este vínculo com a vida e com o que vem por delante. Então, é isto que venho a celebrar hoje.
é uma celebração da vida, é uma celebração da esperança, é uma celebração de que algo pode ser criado, de que estruturas podem ser criadas, de que as coisas não têm que ser exatamente como são hoje, de que podemos transformá-las e que podemos fazer isso em conjunto, podemos fazer isso entre todas. Hein? Então, o coletivo Vênus Urânia como associação é algo que, quando eu criei, em 2016, criei com esta proposta de criar, de desenvolver projetos, de desenvolver coisas e mais ou menos modular que as pessoas que participam, as sócias do coletivo, possam também desenvolver suas ideias, seus projetos. Então, claro, seguimos aqui, uma vez mais, e com todas as ganas, não, de seguir fazendo coisas e abertas também para que vosotras propongam, para que tragam coisas, se querem desenvolver algo com nós outras, estamos aqui. Porque eu não vejo outro caminho, não? E assim, fazendo cambiando um pouquinho aqui, não sei se tem alguém que quer perguntar algo, deixa ver aqui, põe as gafas. Tenéis alguma pergunta? ¿Queréis perguntar algo? ¿Queréis falar algo? Bueno, veo aqui, até agora não veo perguntas. Então, vou a seguir. Muitas graças. Então, o que realmente propongo, não, é esse tipo de reflexão. É encontrar dentro de nós outras esta força interior. E, ao mesmo tempo, esta pulsão de vida, esta forma de lidar com todas estas situações e mirar hacia adelante. E compreender que as coisas não serão eternas, nada é eterno. E que todo o que está aí e que a nós outras não nos gusta, podemos cambiar. E esta ideia de que podemos cambiar, de que podemos trabalhar para cambiar as coisas, de que podemos generar modelos de trabalho, que podemos generar modelos de relações e que podemos fazer isso em conjunto, não? E por isso estamos aqui, por isso nos abrimos, e proponemos, sim, podeis enviar-nos propostas, o que queirais, e podemos dialogar assim, não? Então, é esta a ideia, é de que, por pior que seja a situação, podemos sair adelante e que muitas vezes não temos a nadie com quem contar com nós outras mesmas, sim, e buscar esta força dentro, porque todos os arquétipos e todas as energias de los orixas, de todas estas energias, de los deuses antigos que de algum modo seguem existindo dentro de cada uma e de cada um, tudo isso está aqui, que somos, que temos este legado, não? Que esta ancestralidade nos ha deixado e que nos momentos mais difíceis podemos sacar isto e sair adelante. Então, isto. E o ano passado, o coletivo Vênus Urânia, hicimos muitas coisas. Na semana de março, na Semana da Mulher, hicimos aí várias lives, conferências com muita gente. Hemos movido muitas mulheres, ideias, e depois também hemos feito várias lives com mulheres que trabalham com a cultura, com as artes, para saber um pouco o que estão fazendo e como estão fazendo, como estamos vivendo esta pandemia, não? E agora, em março, vamos fazer outra vez também uma Semana da Mulher, vamos fazer lives, e uma das coisas que estou pensando em fazer, e que também estou aberta a propostas, se quereis proponer algo, estamos aí abertas, é justamente abordar um pouco esta questão de como podemos sair adelante, de como podemos generar um tecido cultural, de como podemos generar redes, como podemos generar formas de contato e de colaboração externa, interna, como podemos fazer isto? Porque é muito importante. Desde festivais que podemos realizar entre nós outras, mostras, feiras, coisas assim, com distância social, sem distância social, com todas estas flutuações, não? Então, são coisas que podemos realizar em conjunto.
Uno de las ideias que tenho para este ano, para 2022, e creio que vou realizar, porque normalmente minhas ideias sempre las pongo em prática. Quizás este 22 aí, do ano que nasci, 1966. Tem algo que ver com isto, não? Então, eu sempre pongo aí o trabalho e salgo adelante com todo. E, pois, então, este ano vamos abrir uma tienda online no coletivo Venus Urânia para vender as artesanias que hacemos. E vosotras também, se tenéis algo que quereis vender ali e tal, se é produtos artísticos, artesanias, também podeis entrar em contato comigo, enviar-nos mensagem e todo, e podemos pensar também, e podemos fazê-lo em conjunto, porque são formas de dar um pouco mais de visibilidade a estes trabalhos, e ao mesmo tempo também de sair adelante, não é uma forma de economia. E fora isso também, algumas publicações, estamos pensando em fazer coisas assim. Por enquanto, además de livros não, os livros estamos aí com eles já que vêm por delante. Mas temos alguns projetos editoriais e temos coisas que fazer. Então, se tenéis alguma pergunta, eu agradeço a pergunta e procuro responder. E querendo ou não, vamos fazer coisas, e a Semana da Mulher estará aí em março, e de março, e já na Semana da Mulher, já vamos a sair com um pouquinho mais fresco aí, com as propostas. Assim que tenhamos alguns materiais, estamos preparando a tenda para poder pôr os produtos. Também temos um projeto do ano passado, que está em fase de elaboração, que seria um curso online na plataforma que temos, na plataforma Moodle também que criamos, um curso online sobre violência de gênero, que é mais ou menos como que não digo um dossiê, mas um pouquinho de orientação para as pessoas, para que possam prevenir e, ao mesmo tempo, se são vítimas, passar também a ação, buscar ajudas, buscar apoios, e então coisas assim, pequenas, não? Porque em realidade eu vejo que são as coisas pequenas que movem o mundo, e por isso estamos aqui. E também me gostaria saber, conhecer um pouquinho mais de vosotras, de vosotros. Por exemplo, Arte Vivagal, o Cigano Paulo. O Cigano Paulo. Vou fazer uma pergunta. Ou melhor, vou fazer uma pergunta. Desculpa. Hasta ahora estava falando em espanhol, porque como vivo, vou apresentar-me, pero vou falar um pouco também em português, porque vejo que há pessoas aqui em português de Brasil, então vou falar em português. Vou falar em português, tá? Desculpem, porque como eu moro em Madrid e eu não tenho muita ideia de quem são as pessoas que poderiam dizer, por favor, fala em português. Então, eu falei em espanhol até agora, mas agora eu vou falar em português para poder me comunicar um pouco, né, com as pessoas que estão aqui, que falam português e que são do Brasil. Eu vi aqui o Cigano Paulo. Olá, Paulo, tudo bom? Eu acho que vocês são pessoas da religião, eu também sou, né? Como eu estava comentando, eu acho que dá para entender do espanhol para o português. Hoje é dia de Iemanjá, e o dia de Iemanjá para mim é um dia muito especial. Eu sou uma pessoa ligada ao candomblé, sim, sou iniciada há mais de 31 anos, faço 32 esse ano. Sou ebome e fiz uma pesquisa também desde do início, né? Quando eu comecei no candomblé, eu comecei pesquisando os elementos culturais. Então, por isso, eu sempre fui muito atenta
a todos esses padrões, né? Os arquétipos, a cultura, a maneira como isso reflete a nossa relação com a sociedade, como também chega até a sociedade, e que vai muito além da nossa religião. Porque quem é do candomblé sabe que existem vários modos de aproximação, existem níveis de aproximação. Então, você pode se aproximar, por exemplo, para fazer uma consulta, você pode se aproximar para assistir uma festa, você pode se aproximar para conhecer a cultura e você pode se aproximar para se iniciar. E mesmo iniciado, tem pessoas que seguem com a religião, tem pessoas que não, tem pessoas que abrem casa. Então tem toda uma diversidade muito grande de vínculo com a religião, né? E o meu vínculo, sou ebome, tudo, moro em Madrid, não abri casa, tenho todas as coisas, meus ibás, tudo na minha casa, eu tenho a minha forma de culto e me dedico bastante à questão artística e cultural. O Coletivo Vênus Urânia é uma associação que eu criei em 2016, justamente para poder dar andamento a projetos no sentido da arte, da cultura, e muito ligado ao elemento feminino. Então ele procura dar apoio e dar também visibilidade para o trabalho da mulher nas artes, na cultura. Eu sou atriz, eu sou arte educadora, eu sou performer, sou autora. Então muitos dos meus trabalhos, o meu processo criativo, eu trabalho com os elementos do orixá. Então eu trabalho com a dança, eu trabalho com tudo, com a parte estética, né? Elaborando e reelaborando. E eu vejo o trabalho artístico e a performance, né? Isso falando do meu trabalho, da maneira como eu abordo esses elementos, como algo muito responsável. Em primeiro lugar, porque é uma valorização de um legado cultural, de uma tradição. E por outro lado também, que existem energias, existem forças que a gente aborda. Então eu procuro trabalhar isso de uma maneira muito responsável, né? Porque a gente não pode fazer qualquer coisa com um elemento que é muito maior do que nós, que são os arquétipos. Então eu tenho esse cuidado. E hoje é o dia de Iemanjá, para mim é muito especial. O ano passado eu fiz uma live sobre Iemanjá, foi muito importante para mim. Embora veja meu primeiro orixá em ação, eu sou de Oiá, hein? E Iemanjá, ela tá no meu enredo. Mas ela tem uma ligação comigo e me ajudou muito a passar por um momento difícil, que foi superar o período da morte da minha mãe, né? Que faleceu em 2019. Antes de tudo isso. E aí foi quando eu retomei a minha voz, né? Quando eu retomei a possibilidade de atuar no mundo. Isso foi no ano passado. E aí eu falei, bom, nunca mais vou deixar de fazer nada, nunca mais vou deixar passar esse dia de Iemanjá sem fazer nada. E aí vem esse dia lindo, né? Que a gente tá aqui nesse portal 22222, os dois infinitos. E como eu estava comentando, eu nasci em 1966 e é um ano que termina, é um ano que você somando dá 22. E para mim o 22 ele tem esse caráter muito forte da construção. E eu acredito na ideia da construção de vida. Da construção de vida mesmo, né? Se formos pensar que o próprio corpo humano, ele é uma construção, porque é uma célula que vai juntando com outra, que vão se multiplicando, que vão se aglomerando. E tudo isso é energia condensada, né? O Einstein já descobriu isso há muitos anos atrás. Então a gente tem todas essas energias condensadas, a gente é uma construção. Mas é muito importante também ter a noção de que nós somos responsáveis, que somos capazes, né, de construir uma realidade melhor. Através do nosso pensamento, das nossas ações, das relações e da maneira como a gente se une entre as comunidades, né? Então, por isso, e aí justamente a gente celebramos, né, esse dia maravilhoso de Iemanjá, esse portal que se abre, que é esse 22222222222, assim, para que a gente possa conseguir chegar nessa ideia mentalmente, no nosso poder de realização. Então isso tudo eu acho que é mesmo do portal, é a nossa capacidade de realização e de transcendência nesses momentos que são muito difíceis para todo mundo.
E quem chegou até aqui, quem está vivo hoje, né? Eu falo isso e deixo também os meus sentimentos para as pessoas que perderam a sua vida, né? Porque foram muitas pessoas. Mas nós que chegamos até aqui vivos e sabemos a responsabilidade que temos, então também sabemos que vamos ter que enfrentar uma situação difícil pela frente. Mas essa situação, ela é difícil como foram outras situações difíceis para outras gerações de pessoas. E que nós temos capacidade para superar isso, né? E nós que somos da cultura, nós que valorizamos a arte e sabemos que a nossa vida também é mais difícil porque a gente trabalha com elementos que são imateriais, que é muito pouco valorizado, que realmente a gente tem que buscar maneiras de se organizar, de se estruturar e de conseguir que o nosso trabalho seja valorizado. Então, eu acho que nós mais ainda temos que nos conscientizar da nossa capacidade de transformar essas realidades e seguir mesmo em frente, né? Agora, a questão mesmo do arquétipo, de fluir, é bem isso que eu estou dizendo até agora, que é justamente a gente conseguir compreender que tudo isso está dentro de nós. Se você é homem, se você é mulher, não importa, a gente tem essa energia feminina dentro de nós, que é o que está mais forte nesse momento, que é justamente a energia da resistência, não é? Porque existem duas energias fortes, existem duas formas de força, que é a força da ação, do ataque, e a força da resistência. E hoje, o que nós temos que ter é a força da resistência, é essa resiliência, né? De não permitir que a vida nos destrua, né? De não permitir que a vida seja impossível para nós. Então, essa força da resistência é uma força que vem do próprio elemento feminino. É uma força que vem de, né? E quando a gente fala de elemento feminino, dentro do candomblé, dentro da religião, que foi um legado, né, de tantas e tantas tradições milenares, a gente compreende que estamos falando de uma força de vida. E que essa força de vida, ela tem muitas manifestações. Você pode ter a força guerreira de Inhaçã, você pode ter a força de Oxum, que é a força de preservar, né? De preservar e de lutar para poder manter aquilo preservado. E a gente tem a força de Iemanjá, que é de dar vida, de dar sustentação para a vida, que é de reunir, né? Essas coisas de redes, essas pessoas que estão em vários lugares, as famílias, unir as pessoas. E a gente está precisando disso. Realmente estamos, porque estamos todos saindo de uma situação difícil, não importa. Muitas coisas são passado e nós temos um futuro pela frente. Então tudo isso é muito bonito, E a gente tem que respirar, né? Esse ar, essa energia, esse axé desse dia e compreender que existe uma força de construção aí. E que essa força de construção é uma construção de vida. E que nós podemos transformar e que é hora de transformar a vida. Tem alguém que quer falar alguma coisa aí? Eu tô falando muito. Gente, eu acho que já falei tudo que eu tinha para falar. Já falei em português, já falei em espanhol. Amigos, yo he hablado ya lo que tenía para decir. Já he hablado em espanhol, já he hablado em português. Como não me habéis perguntado nada, não me habéis contestado, então não sei se habéis entendido lo que he hablado em português, lo que he hablado em espanhol. Pero de todo modo, he hablado los dos idiomas e les invito a seguir el canal. Les invito também a seguir mi perfil, que é Beth Firmino, que está aí, podeis encontrar aí que está um pouco conectado aí com o perfil do coletivo Venus Urânia. E esperar que na Semana de la Mujer, que é agora em março, vamos a salir com as atividades. E tudo isso que é dito, não, de los planos para este ano, isso falando agora em português, dos projetos para esse ano,
tem a Semana da Mulher, que é em março, que é justamente quando a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março. O ano passado nós fizemos uma série de lives, foram 10 dias seguidos, com muitas lives, com muitas mulheres. Foi muito, muito legal, foi muito interessante. A gente abordou tudo, né? Sobre a questão feminina, desde a violência de gênero, a criatividade, o trabalho das mulheres. E depois também foram realizadas várias lives que ficaram registradas aí no canal, que vocês podem ver, de mulheres que trabalham com cultura, que é para ver um pouco o trabalho de cada uma, né, para dar essa visibilidade mesmo, que realmente não tem, eu acho que é muito pouca, porque no Brasil a gente tem um tecido cultural muito forte. Em São Paulo, por exemplo, onde eu morava, em algumas cidades sim, outras já é mais difícil, mas de qualquer maneira a gente tem que construir esses espaços, né? E para construir estamos aqui. Ok? Claro que sim, não? Construímos, aqui construímos. E aproveitando todo esse portal, então estamos aqui para construir. E para construir algo de novo e algo de bueno. E valorar e dar continuidade à vida. E para isso podeis contar comigo. Meu nome é Beth Firmino e este é o Coletivo Venus Urânia. Agradeço a todas, a todos e a todas que estão aqui. E se alguma pessoa tem algo a dizer, ok. Ah, olá. Ok. Mira, então... Rosângela. Olá, Rosângela. Tudo bom? Rosângela, eu não estou falando portunhol, hein? Eu já falei espanhol e já falei português. E fui alternando, porque eu acho que aqui tinha gente que falava português que falava espanhol. Essa live ela foi feita muito rápida, né? Foi programada rapidamente. A data já estava marcada, mas foi feito assim muito rápido. Foi mesmo para poder antecipar um pouco, né, os nossos projetos, as nossas coisas, para dizer que estamos vivas, estamos aqui e que temos muitos planos aí pela frente. Agora, eu estou falando em português porque como ninguém se manifestou, e eu acho que tem muita gente aqui do Brasil, então eu vou falar em português mesmo, e se alguém não entender, por favor, se manifeste. Então, Rosângela, e vós outros e todos que estão aqui, só viu agora. Não tem problema, Rô. A gente vai deixar, ela vai ficar gravada aí, tá? Não vou prolongar ela muito, não. Ela vai ficar gravada. A gente vai fazer a Semana da Mulher em março. E logo depois a gente vai fazer também outros projetos, né? Eu comentei desde o início. Eu acho que, comparando, né, o que a gente fez no ano passado, que foi muitas coisas, você lembra que a gente tinha uma presença bastante ativa, né? E aí depois eu dei uma parada porque aqui na Espanha eu sempre criticava, porque param para vacações. Mas depois eu vi que realmente chega um momento que a gente tem que parar um pouquinho, né? E aí eu dei uma descansada, né, de dezembro até agora, né? Então agora a gente está voltando. Mas o Coletivo Venus Urânia está sempre aberto e a gente está também aberto a propostas, aberto a convites, aberto a tudo. Para esse ano, as ideias, eu creio que amadurecemos um pouco no sentido de que no ano passado a gente estava muito preocupada mesmo em saber como as pessoas estavam levando a pandemia, porque a ideia era compreender que aquilo era algo passageiro. Mas agora a gente já vê que é algo muito prolongado e que a gente já chegou num estado talvez até mesmo crônico, né? De situação crônica. Então já não é mais como a gente está levando algo que vai passar. É algo que a gente vai ter que levar não se sabe por quanto tempo e logo conviver com uma situação que a gente também não sabe qual será. Mas de qualquer maneira não será a mesma. Portanto, a gente tem que também renovar as nossas estratégias para sobreviver. E não só isso, tentar fazer isso em conjunto, em redes, em colaboração, que é o valor mais importante desse dia de Iemanjá, que eu acho que é muito legal, né? Nossa Senhora dos Navegantes e tudo. Porque quem nasceu na Península Ibérica, quem nasceu no Brasil, tem muita ligação com o mar, com a imigração. Então a gente tem que ter muito forte isso, né? Saber que a gente transita de um lado para o outro e que nós estamos vivendo sempre uma grande comunidade.
Para esse ano a gente vai ter a Semana da Mulher, a gente vai criar também uma lojinha online para vender os nossos artesanatos, não é não? E vamos fazer isso. E também depois logo esperem os meus projetos editoriais, porque uma das coisas que me fez parar um pouco é o curso que eu tô fazendo de produção editorial, que tá muito legal, que estou muito contente, mas que também, claro, envolve muitas horas de dedicação, né? Então, assim, eu agradeço muito, muito, muito essas pessoas que estão aqui, as que estiveram. E eu vou deixar essa live gravada, vocês podem ver e esperem para breve também, agora no mês de março, as nossas informações sobre a Semana da Mulher que a gente vai organizar, e muito pensado dentro dessa questão da organização, do trabalho, né? Como a gente está se virando para sobreviver, que propostas a gente pode trazer, que propostas a gente pode fazer em conjunto para poder gerar mesmo uma economia criativa, para gerar um tecido cultural, coisas que você, Rosângela, que me conhece há tantos anos, você já sabe, que sempre foi a mesma tecla, né? Que eu estou batendo nessa tecla aí há muitos anos e não sabia como chegar a esse ponto. E ainda não sei, mas eu acho que a gente vai descobrir isso em conjunto, né não? Vamos lá, né? Bom, tem alguma questão, alguma coisa que vocês queriam colocar antes de concluir a live? A ver. Bom, gente, se ninguém vai colocar nada, eu agradeço de coração, né, essa participação de hoje. Para mim é muito importante estar aqui com vocês hoje, nesse dia, porque o dia de Iemanjá, para mim, ele marcou um momento importantíssimo no ano passado, que foi depois do falecimento da minha mãe, que foi em 2019. Então, assim, imagina, de 2019 até 2021, né? Imagina, eu só fui me recuperar depois de uma live que eu fiz de Iemanjá naquele momento. E aí eu falei, sempre vou fazer e sempre vou querer trabalhar isso, porque tem muito a ver com todo esse contexto nosso do Vênus-Urânia, tanto da mulher, do mar, da Vênus, tudo, esses elementos eles estão todos muito casados e a gente tem que levar para frente, porque são energias vitais, energias de revitalização, de vida e de continuidade. A gente tem que fazer isso e tentar também ajudar as pessoas que estão se sentindo mais debilitadas, né? Então, podemos contar com vocês, vocês podem contar com a gente. Estamos aqui, será sempre um prazer. E muita gratidão, axé, energia, que todas essas energias construtivas, né, construtoras de vida, cheguem até vocês e que a gente possa fazer com que isso cresça, né? Vamos fazer uma fermentação aí dessa vida bonita e vamos encontrar uma maneira de sair adiante e de construir coisas belas em conjunto, separado, colaborando, tal, mas vamos lá, estamos juntos, estamos aí. Muito obrigada, gente, gratidão e até a próxima.